Aê, pessoal! Prontos para mais um podcast de som? Vamos lá, hein? Todos bem? Tem que estar todos bem. No episódio de hoje, a gente tem o deleite de conversar com Gabriel Serapicos. Ele é compositor, cantor, produtor, é um multiartista. Artista. Multi. Gabi, muito obrigado pela presença. É um prazer ter você aqui no nosso Ei-Som e vamos trocar uma ideia totalmente som. Obrigado pelo convite. Valeu, Juliano. Valeu, Renato. É nóis. Vamos conversar de música. Da hora. Gabriel, como é que você tá nessa fase bizarra do mundo? Na medida do possível, até que tá tudo certo. Não tenho muito a reclamar, embora acho que role uma ansiedade sobre o futuro, uma coisa meio de não saber o que vai acontecer, quanto tempo vai durar, o que vai ser do mundo depois que isso passar. Mas acho que essas questões tá todo mundo meio enfrentando juntos, assim. Então talvez essa ansiedade coletiva talvez dê uma amenizada um pouco. E vocês, tudo certo? Não tão certo que a gente teve a ideia de fazer um podcast. Isso é um sintoma grave de que a situação não tá boa. É. Mas a gente fez bem pra isso mesmo, pra conversar com a galera que tá no nosso ramo, saber como é que cada um tá. A gente não se encontra mais pessoalmente, então a gente achou que ia ser uma boa de ficar telefonando pra galera e saber o que é que tem rolado. Eu acho uma boa. Eu acho que tem demanda por esse podcast. Acho que foi uma ótima ideia de vocês. E acho que também dá essa oportunidade que, puta merda, tava precisando conversar sobre música. Né? Então. Essa é a ideia, cara. Vamos matar um pouquinho dessa vontade, porque não está fácil, né? Ô, Gabi, e como é que tem sido a sua rotina nessa fase? Você tem conseguido manter alguma coisa de trampo? Você parou tudo? Como é que tá? Eu já tinha alguns trabalhos rolando de antes, né? Coisas que eu tava produzindo para outros artistas. Sons meus também que eu tava fazendo. Isso eu mantive. Então, é um disco que eu tava fazendo pra uma cantora que chama Paula Caju. Já tava rolando. Isso a gente vai manter à distância. O plano já era lançar no que vem, então, a princípio, não altera nada assim significativamente. As minhas coisas eu já venho fazendo. Tem muita coisa que eu faço pedindo pra galera gravar da casa dela mesmo e me mandar. Isso, na verdade, eu acho que essa pandemia meio que antecipa um pouco essa tendência que acho que já eventualmente rolaria. Cada vez mais as pessoas têm um estúdiozinho e já conseguem mandar um som bem, bem legal que você provavelmente levaria muito mais tempo pra ir até um estúdio e tirar. Verdade, cara. E como você faz para organizar esse trabalho à distância? Você vai mandando bounces do processo? Como você faz com a Paula, por exemplo? Por sorte, a gente tinha se encontrado algumas vezes pra pelo menos ela me mostrar as músicas. Então, ela já tinha tocado, eu já gravei ela tocando no violão todas as músicas. Então eu sei mais ou menos qual é a versão que ela tinha na cabeça antes da gente começar esse processo. E então já gravei com ela tocando em cima do clique e tal. Aí eu vou levantando o arranjo, mandando pra ela o que uma coisa que rolou também. Eu mandei as bases e ela gravou as bases no WhatsApp, áudio de WhatsApp mesmo, me mandou. Eu encaixei as vozes. Então, Foda. Então vai nesse processo mesmo de mandando bounce de uma parte, né? Bounce pra quem não necessariamente trabalha com áudio é você meio que exportar um áudio que tá no software aqui pra pessoa ouvir fora dele. E aí a gente vai conversando sobre as partes, o que você acha dessa ideia, e aí manda uma linha de guitarra, uma linha de baixo, uma levada de bateria. Tem que ir assim meio um pouco picotado. Algumas músicas eu mando um arranjo inteiro e ela faz observações e tal, coisas pra mudar, ou coisas que ficaram legais. Mas o problema disso é você fazer um puta arranjo e pensar numa coisa e na verdade não era nada daquilo, né? E daí você tem que voltar muitas etapas. Talvez esse seja o grande problema de produzir à distância, né?
é muito fácil você recair a seu próprio gosto quando você está sozinho. E o trabalho do produtor deveria ser amplificar a voz do artista e não contaminar ela com suas próprias paradas e sons. Sim. Não, isso é um é muito difícil traçar esse limite como produtor. Eu acho que o jeito mais seguro que você tem é confiar no gosto da pessoa que você tá produzindo, sabe. Aham. E fazer ela se sentir confortável em te falar que uma ideia não é legal, Uhum. ou que uma ideia não tem nada a ver, e meio que aceitar isso e partir pra próxima. Porque senão realmente, ainda mais com esse lance de distância, você quando você percebe, você tá fazendo sua música, É, total. colocando suas ideias que não tem nada a ver com aquele artista, sabe. Como é que você faz essa. Como é que você escolhe esse caminho para produzir? Quando isso varia de acordo com cada artista que chega para você? Ou você tem meio que um caminho que você costuma tomar e na hora de produzir você fica recorrendo Hum. a essas ferramentas? Em geral, eu acho que tem um caminho meio, assim, seguro que eu sei que rola fazer, que é, normalmente, quando é um artista solo, a pessoa mostrar as músicas no violão e a gente ir levantando os arranjos a partir disso. Eu digo violão porque normalmente, acho que 99% das vezes a pessoa toca violão e canta, né. Uhum, E quando é uma banda, é ir no ensaio e trabalhar a música a partir do que a banda já toca ao vivo. Da hora. Isso é legal. Então, acho que o ponto de partida acaba sendo sempre esse, qual é a versão ao vivo que o artista tocaria. E se o artista, sei lá, diz que aquela música gosta da música, mas aquela versão não tem nada a ver, aí a versão dele mesmo, né, uhum. não é por onde ele quer ir, aí a gente pensa em uma outra solução. Mas, não sei, acho que normalmente por trabalhar com pessoas que têm um perfil mais ou menos parecido com o meu e até diria que com o de vocês, que é essa coisa meio do singer-songwriter, assim, Uhum. eh, a ideia é sempre acho que criar um arranjo que favoreça a canção, né, que favoreça sei lá, o universo meio mitológico que o letrista, que o compositor tá criando ali. Uhum. Nunca é uma coisa de um gênero específico, né, nunca é uma coisa do tipo: "Eu preciso que soe como um jazz tradicional", sabe. E daí você tem que descobrir como isso é produzido, sabe. Sim, sim. É sempre, sei lá, inventar como seria essa canção. Pode crer. E você tem algum método para isso? Por exemplo, algum instrumento que você gosta de começar? Qual é a sementinha do som para você? Eu tento primeiro fazer um groove de bateria que carregue a música de um jeito interessante, assim, que como posso dizer? Que não sei, que cria algum movimento no junto com a levada que a pessoa fez no violão, Uhum. que deixa aquilo mais interessante pra meio que sugerir a partir disso, sugerir outras ideias instrumentais. Eu acho que o beat ou sei lá, como não necessariamente é um beat, né, mas um padrão rítmico na bateria é sempre o lugar que eu começo. A não ser que a ideia já instrumentalmente tenha alguma coisa muito característica, assim, sabe. Uhum. Sei lá, se a música já tem um riff de guitarra muito marcante ou alguma coisa do tipo. Mas eu diria que eu começaria pela bateria e aí levantaria a harmonia. Sempre faço baixo muito simples, assim, no começo. Uhum. O baixo meio que batendo junto com o bumbo praticamente, só sempre a tônica da música, a tônica dos acordes, né. Uhum. Levanto a harmonia e eu gosto muito de ir me familiarizando com a música ao longo dos dias. Uhum. Então, a partir dessa versão super simples de bateria e harmonia bem crua, assim, bem, nível iniciante, sabe, fazendo só os acordes mesmo, e ouvindo bastante a música e a música vai te remetendo a referências que você tem, mas isso nunca é muito imediato, assim, a não ser que você precise fazer a música meio que da noite para o dia. Em geral eu acho que essas referências elas vão surgindo um pouco ao longo do processo. E normalmente não é um processo que tem uma urgência muito grande, então
eu acho que esse tempo é um pouco aliado, assim, da produção, sabe? E quanto tempo você considera ideal para fazer uma produção confortável, que dê tempo de se familiarizar com a música e se sentir confortável ali naquele universo? Eu acho que a média de tempo não necessariamente é o quanto tempo duraria pra fazer confortavelmente, porque às vezes eu a música já parte a produção, assim, já começa com uma deadline, vamos dizer assim, que é relativamente confortável. Então a pessoa quer lançar daqui, sei lá, 6 meses a música. Então você se pauta um pouco por isso. Mas eu acho que, efetivamente de trabalho, a música duraria um mês, eu diria. Pode crer. Um single, assim. Dando pra ouvir, trabalhando poucas horas por dia nela, né. Não nec Uhum. Óbvio que você poderia fazer um processo que também seria bem interessante, que às vezes é legal e às vezes pra determinados artistas é o que é mais interessante, que é juntar a banda e gravar a música ao vivo, né, e aí é muito mais ágil o processo. Se a banda já tiver uma música ensaiada, aí é questão de dias. É, e tá cada vez mais raro isso, né? Uma banda que compõe junto, ensaia. Parece que a tendência é a fragmentação mesmo, né? A impressão que dá é que é um processo meio que ao longo dos anos tem existido muito menos banda e mais compositores querendo fazer um disco, alguma coisa Sim, assim, né? compositores nas próprias interfaces mandando bala, né? Sim. É. Não, total. Acho que é um processo quase que irreversível e essa pandemia vem meio que pra dar uma voadora na cara, né, de quem queria É, fazer banda e tal. pode crer. É, o louco é que vários artistas solo têm projetos diferentes, mesmo sendo uma pessoa só fazendo tudo. Que é o seu caso também, né? É, você tem o Serapicos, o Compositor Fantasma e agora o Baba Ganoush. Queria saber como você organiza a sua cabeça para dar conta desses três projetos, mais as tarefas, os afazeres práticos, entre aspas, da rotina do produtor musical profissional. Uhum. Assim, acho que de um ponto de vista bem pragmático da rotina, eu acho que você precisa ter alguns objetivos pra cumprir ao longo do dia, sabe. Uhum, E coisas que você com certeza vai ter que chegar à noite em casa e ter feito. Então às vezes sei lá, editar uma gravação de um determinado artista e mixar um outro, e isso eu acho que dá pra fazer sem muita sem muita enrolação, se você não sei, talvez acho que a palavra é disciplina, assim, se você se comprometer a terminar as coisas. Eu acho que talvez um problema maior seja quando você precisa daquela coisa, entre aspas, que se chama inspiração, vai. aham. E eu não sei se tem muito como controlar, porque se você tá num projeto autoral, às vezes eu acho que assim, é importante você se forçar a terminar uma letra, terminar uma música, por mais que, não necessariamente seja um trabalho que você precisa entregar para outra pessoa. Então eu acho importante ser objetivo mesmo em coisas que são, sei lá, super subjetivas, vamos dizer assim, que é fazer uma música que você considere legal. Uhum. Mas, sei lá, talvez você ouça no dia seguinte e ache ruim, acho que aquilo não valeu a pena e você meio que tem que apagar. Acho que é um risco que a gente corre e que vai rolar sempre, né. Total. Você se esforçar pra caralho pra terminar uma música e chegar no final e, sei lá, você não nem entender por que você achava que ela era tão legal naquele dia, né. Não, tem vezes que você ouve, sei lá, Hey Jude e você não curte, É sabe. verdade, Então, cara. acho que não sei, eu tenho um pouco esse lado de achar que a música também não é essa grande coisa, assim, sabe, nossa, precisa ser super sagrado. Eu acho que tem uma coisa é legal ouvir uma música legal e tudo bem ser só isso, sabe. Uhum. Então não toda música que você faz precisa ser sua obra-prima ou precisa Total. definir sua vida completamente. Acho que, às vezes, é uma ideia legal e é legal ter essa música lançada. Sim, sim. Se você daqui a 1 ano querer ouvir essa música ou alguém que curtiu ela ouvir, e essa pessoa não precisa achar essa a melhor música que você fez, nem Uhum. que puta música genial, mas não sei, acho que todas as ideias musicais bem executadas, com algum elemento interessante, já valem a pena, sabe.
É, inclusive solta a criatividade um pouco, né? Se não ficar pensando que precisa ser a obra da sua vida pra valer a pena lançar, Sim. você só faz. E E amanhã acho tem que outro som e vai embora. é muito recorrente você começar a música que você dava menos bola, assim, de um grupo de músicas, depois que você trabalha bastante no arranjo, ela virar uma das suas músicas favoritas, sabe. Total. E Magia do som. acho que de história de discos, assim, que você ouve as pessoas falarem, sempre tem, tipo: "Ah, tal música foi a última música que entrou no disco, Aham. o produtor achava que essa música era uma merda, não era pra entrar". E não sei, às vezes porque essa música que você dava menos bola, talvez ela esteja mais fresca na sua cabeça e você tem um lance que você acaba enjoando um pouco das músicas conforme você vai ouvindo 500.000 vezes ela durante o processo, né. E a música que você dava menos bola é uma música que acaba saindo mais fresca às vezes. Total. Na sua discografia tem alguma música que se enquadra nisso? Do 17 canções em português para ouvir antes de morrer, eu acho que as que entraram por último e claramente foram compostas muito depois, elas nem foram gravadas juntos, é a Central de Achados e Perdidos da Estação da Sé e Eu Escolhi Esperar. Pode E crer. foram músicas que eu fiz enquanto eu já tinha gravado meio que praticamente tudo das outras. E, sei lá, quando surgem umas músicas que são muito eh, certas, assim, sabe, uma música que até são músicas mais curtas em tempo mesmo falando. Uhum. E às vezes as músicas têm um senso uma ideia mais imediata, sabe. Total. Difícil explicar por que que alguma música tem isso ou não. Eu acho que, às vezes, é um pouco que a música consegue, de uma forma sucinta, expressar uma ideia que, às vezes, em outra música você precisou de muitas frases e muitas estrofes pra expressar, sabe. Total. Faz sentido. Ô, Gabi, como é que é essa relação de trabalho entre produzir outros artistas e aí quando você para trampar com o seu som? Você acha que isso te ajuda ou é uma coisa que você tenta separar na mente e fala assim, não, agora essa aqui é a minha composição, eu vou tratar de um jeito específico e não vou me influenciar pelo que eu acabei de fazer, porque você tem uma rotina de ficar o tempo inteiro trabalhando com a produção, com arranjos e pensando em coisas para compor um som, e às vezes esse som é o seu próprio e às vezes é de outro, né? Como é que você consegue lidar com essas duas abordagens diferentes? Que pergunta difícil, hein. É, o Juliano é diferenciado, mano. Tem uma coisa que diferencia demais, que é quando você tá trabalhando com outras pessoas, você tem alguém pra conversar muito sobre o trabalho. E quando você Uhum. tá só no seu, por mais que você mostre pra outras pessoas e às vezes peça opinião, é uma coisa bem solitária, assim. Então eu acho que quase que inevitavelmente você já tem um processo diferente. Porque quando você tá produzindo, você tá sempre rolando um feedback quase imediato ao que você tá fazendo, sabe. Uhum. Uhum. E eu não sei como seria produzir um trabalho que, assim, o artista tá cagando e andando, que ele só entrega na sua mão e faz aí o que der e eu venho pegar daqui 6 meses. Aí Nunca rolou isso? já rolou algumas coisas do tipo, mas eu acho que aí tem um outro problema que quando a exigência do artista é muito baixa, assim, é tipo uma coisa só pra cumprir tabela, a motivação que você tem pra fazer aquele trabalho é muito menor, né. Mas é a motivação de ter seu nome ali com o produtor e tá valendo sua reputação também, né? Sim, é que o problema é que às vezes rola de artistas que são amadores mesmo, sabe. Sim. Quando a pessoa só quer lançar uma música pra ter no Spotify e curtir. Então, a pessoa não é que ela é musicista ou nem é que ela tem alguma intenção de carreira, então você sabe que aquilo ninguém vai ouvir aquele som. É meio difícil ach é uma questão até meio ética, assim, sabe, de porque, sei lá, nesse trampo de produtor você nunca não tem um número de horas que você tá cobrando por, Aham. Uma cota. necessariamente, né, a não ser que você trabalhe por hora, mas quando Uhum. você tá trabalhando não na frente do artista, não tem muito como você cobrar por hora, porque, assim, não tem nem como a pessoa fiscalizar, né, se você tá trabalhando ou não. É, em geral ficaria
bem mais caro, né, do E é que uma relação muito cinema. subjetiva, né? Sim, então, sempre tem uma questão meio que não tem resposta, que é o quanto você deve se dedicar para tal coisa, para tal Uhum. trampo. Uhum. Óbvio que tem um mínimo, que é o mínimo que é a sua responsabilidade de entregar um trabalho que é o melhor que você pode fazer em termos de qualidade, mas se você acredita muito num trampo, você vai se dedicar mais para aquele trabalho, né. Se você achar que o arranjo ainda não tá ali ou que a mixagem não tá ali, por mais que o artista já tenha falado legal, mas você achar que aquilo, dá pra chegar num lugar melhor, você vai se dedicar mais, então, é difícil. Só tentando não sair muito da pergunta, Pode ir pra onde você quiser, pode sair, É, pode dar uma volta. pode passear. assim, não necessariamente tem uma linha tão, definida entre o que é fazer seu trampo e o que é fazer o trampo de outra pessoa nesse sentido, porque às vezes você pode se identificar muito com uma música ou acreditar muito no potencial de uma música e você se dedicar a ela tanto quanto você se dedicaria a uma música sua, sabe? Uhum. Que seria uma música que, sei lá, que você iria deitar na cama, colocar no fone pra ouvir a mixagem, coisas assim, pra ver se realmente você chegou lá ou não. Total. Outros trabalhos eles acabam sendo um pouco mais burocráticos porque, sei lá, não rola esse extra, vai. Essa coisa um pouco meio inexplicável de se identificar ou de achar que aquele trampo pode significar mais pra outras pessoas. Ô, Gabi, no seu primeiro disco, o Serapicos Exatown, você já tinha essa noção de produção? Claro que a gente evolui ao longo do tempo, né? Mas muitos primeiros discos são feitos muito crus nesse sentido, que o compositor fica lá nos anos de juventude fazendo as primeiras músicas no violão e na guitarra, e aí chega no estúdio e se depara assim com, né, com o próprio som gravado e até um pouco pode ser assustador assim. Queria saber como foi essa jornada de compositor, produtor, como essas coisas andaram juntas. Eu só queria complementar porque eu estava pensando em falar bem sobre isso e aí colocar um parêntese aqui, seguido de um ponto de interrogação, que O é, cara me chama. Aí sim. que é dois pontos a respeito da. Aliás, em ordem cronológica da sua vida, você começou sendo compositor antes de produzir para outras pessoas, né? Sim, bastante tempo. Complementando a pergunta do Renato, é isso também, o quanto que nessa trajetória, desde o Serapicos e Zatam até hoje, o quanto que também influenciou no seu jeito de compor e de Uhum, produzir o próprio som, o fato de você produzir outros artistas. uhum. Bom, com certeza mudou pra caralho, eu acho. Que eu era muito ingênuo quando eu comecei, né, acho que há muito na intuição e muito, né, na curtição de compor e de gravar, eu acho que eu era muito obcecado por gravar as minhas ideias e eu acho que eu era um pouco encantado por aquela ideia de ter um programa de gravação e conseguir fazer tudo dentro dele, sabe. Uhum. Uhum, Então, como eu não sei, acho que eu não conhecia o que era indústria musical, o que eram as pessoas que realmente trabalhavam com música. Então, eu acho que o processo do Serapicos da Town foi um pouco descobrir o que era esse mundo, assim, sabe. Começar a fazer show e entender que para viver de música tem todo um universo que você precisa conhecer, as pessoas que você precisa conhecer, toda essa realidade que a gente já falou e vai continuar falando aqui sobre. isso foi mais ou menos em que ano, Gabi? Isso foi 2010, 2011. Eu comecei a gravar o Serapicos da Town março de 2010. E o show de Tá, lançamento, que foi o primeiro show, vamos dizer assim, oficial que eu fiz, foi 2011, final de 2011, novembro de 2011. tá. Então, essa parte sei lá, é quase que uma parte meio semi-profissional, assim, sabe? Uhum. É meio que me descobrindo como compositor e como artista, como fazer um show, né? Não sabia fazer um show. Até aí, eu não tenho tanto essa relação de
de pensar que a música que você tá gravando é uma música que você vai ter que tocar ao vivo. Uhum. É uma música que você tem que pensar como o público vai interagir com ela num show. A próprio lance de eu ter começado a compor em inglês, né, bem no começo, acho que tinha um pouco a ver com essa ideia meio romantizada de ser um artista meio nos moldes dos artistas que eu curtia, sabe. Uhum. Uhum. E quando você começa a fazer show e ver a interação com o público, você começa a ter uma experiência mais real do que é uma letra de música, do como as pessoas reagem a uma letra de música. Total. Como tinha uma ou outra em português que eu colocava no show, era muito nítido que as pessoas gostavam mais de ouvir música em português. Uhum. Então você começa a responder um pouco mais a esse feedback do público. É um feedback às vezes meio involuntário, assim, sabe? E você começa a se pautar, não necessariamente de que você vai fazer o que as pessoas gostam ou não gostam, mas você começa a entender qual parte do seu universo criativo é mais instigante para as pessoas. E a partir daí você vai achando um caminho. É difícil, acho que, bolar uma carreira musical, uma carreira artística sem ter essa experiência do contato direto com o público, né? Uhum. De ter aquela resposta meio visceral, assim, de alguém que tá vendo seu show, de sacar se a pessoa tá prestando atenção na música ou se ela tá distraída. Então, acho que o Serapicos Zathão estaria um pouco nesse pré-carreira, vamos dizer assim. Nunca vi tomar tanto Danone quanto mais moleque. Eu nunca vi tomar tanto Danone quanto mais moleque. Eu nunca vi tomar tanto Danone quanto mais moleque. Eu nunca vi tomar tanto Danone quanto mais moleque. Já avisamos, né, que a gente tá trabalhando sem patrocínio aqui e não tá dando certo. A gente tá tomando cerveja vencida, tá pedindo pra avó comprar cerveja pra gente, não dá. Então, por favor, se você estiver ouvindo aí e tiver algum familiar que conhece o dono da Ambev ou o dono de qualquer outra marca aí que produz esse líquido, manda aí um inbox pra gente e vamos negociar. Vamos apoiar a indústria brasileira de podcasts. Vamos apoiar. E aí o patrocinador vai ter um gasto mínimo. Vai mandar 3 caixinhas. Uma caixa para um entrevistador, outra caixa para outro entrevistador, outra caixa para o entrevistado. É fácil. Dinheiro garantido. Pô, aí eu gostei, hein? Então, imagina que beleza. Toca aí a campainha. É o patrocinador entregando a cervejinha do entrevistado. Não é perfeito? Puta, eu ia adorar. Eu aqui tive que tomar cerveja vencida já, cara. Não tô mais aguentando essa história. Eu nem sabia que cerveja vencia. Cerveja vence, cara. Mas é uma questão... Já, que é complexa. Porque o que acontece, de fato, é que eles não vão garantir pra você que a partir daquela data o sabor vai ser tão apetitoso assim, entendeu? Tão apetitoso. Acabei de voltar, achei que porra é essa? Vai garantir que é apetitoso? Que porra é essa? 22 de junho de 2020. Pô, é um mês de validade só. Essa que eu Nossa, mas a sua tava já na raspa do tacho da validade, hein? Porque ela dura bastante, geralmente. essa aqui vai durar um mesinho só. Mas acho que eu bebo. Até um mês eu bebo. Então fica aí o questionamento para os patrocinadores que se não rolar patrocínio vai ser um problema de saúde aí, porque o pessoal vai tomar a cerveja vencida. E é uma possibilidade de evitar o desperdício também, né? Porque a gente já tomou bastante e estavam todas boas. Sim, e não é um momento bom pra alguém ter que ir pra um pronto-socorro porque Exato. tomou cerveja vencida, né? Manda uma caixa aqui para nós. Só manda uma caixa, a gente fala o nome do produto e pronto. Mas vamos lá, onde estávamos mesmo, galera? Eu tava falando, então, depois que eu lancei o Serapicos Zathão, que aí seria uma nova etapa na vida, né? Uma coisa que rolou que eu acho que mudou bastante foi que eu comecei a fazer faculdade de música. Aliás, ali que eu comecei a ficar mais próximo do Renato. Então, eu acho que ter tido essa, vamos dizer assim, educação formal em música mudou bastante um pouco como eu abordava as canções e mesmo a produção. Embora
faculdade de música não tem absolutamente nada a ver com produção musical, Nada. no sentido técnico de áudio, Uhum. passe muito longe, na verdade, eu acho que não tem muito como você desassociar saber produzir de saber basicamente o que é música, assim, mesmo num sentido bem técnico, mala sem alça, sabe? Uhum. É muito frequente você chegar num lugar onde meio que a sua intuição e, sei lá, a inspiração trava e você precisa de uma solução bem objetiva para algum problema. Uhum. Porque até esse ponto de você manjar um pouco de harmonia e teoria musical, você é um pouco, acho que um liquidificador de tudo que você ouviu e você vai lá meio que improvisando sempre, sabe? Uhum. E só que uma hora acho que tem um limite. E não só tem um limite, eu acho que tem um limite da diversidade que você pode criar, mas tem um limite, eu acho que da qualidade também. Sim, sim. E não necessariamente você, às vezes, nem sabe por que você não tá conseguindo chegar naquele resultado, mas é porque você só não sabe uma coisa técnica que seria muito fácil de você saber a partir do momento que você aprendesse. Então, saber manjar de harmonia eu acho muito importante. E eu não acredito naquele mito que rola um pouco de que quando você meio que começa a estudar música, você perde um pouco essa parte mais visceral da criação, mais Uhum. intuitiva, mais, sei lá, mais livre. Eu acho que quanto mais você sabe, mais você reforça um pouco isso. É óbvio que não dá pra você achar que vendo um manual de harmonia você vai resolver, ou você vai criar uma puta música só seguindo o manual. Óbvio que não, vai ficar uma música bem chata. Mas se você não souber de nada lá, você vai travar muitas vezes, e muitas vezes as suas músicas vão ser só repetições uma das outras. É, até pelo jeito que a gente aprende música, né? A gente do rock and roll e que aprende música no violão, a gente tá muito acostumado a fazer desenhos no braço, assim, é diferente de quem aprende piano, assim, que Uhum, tem um pouco mais de lógica como funciona. Não, lógico que tem sim, lógica no violão também, mas para você montar os acordes tem que fazer uma certa conta ali e ver que você tá fazendo os intervalos. A gente que gosta de rock and roll, sei lá, a gente fica mais suscetível ao desenho das uhum, coisas sim, e isso vicia. Então a gente fica sim, mesmo numa caixinha, né, quando você estuda um pouco de harmonia, acho que isso abre, você vê que sim. da onde vem isso e você explora, né. Eu acho que a mecânica da guitarra e do violão já sugerem várias ideias musicais que são muito legais, Uhum. mas uma hora realmente aquilo não é o suficiente, né? Sim. E acho que aprender piano é uma coisa que realmente ajuda demais pra compor. Óbvio que tem gente que compõe software, tem umas coisas meio loucas hoje em dia que o cara compra. Eu recebo várias dessas propagandas no YouTube de empresas que vendem pacotes de progressão de acorde, né? Pode crer. Como que é isso? Ah, bicho, você compra lá, sei lá, 5.000 progressões de acorde, aí você vai jogando dentro de um timbre que você já tem lá no software, e ele vai fazendo. Aí você não curte uma, você troca outra, sei lá, provavelmente elas devem ser classificadas de acordo com algum tipo de critério meio de humor, assim, né? De mais dark pra mais alegre, mais, Aham. sei lá, mais brilhante. E deve ser umas progressão foda mesmo, feita por uns caras que manja de. Você precisa manjar um pouco de condução de voz, né? Porque acorde não é só você saber colocar um acorde depois do outro, é Aham. como você estrutura a sequência de acorde, né? Como você cria as tensões entre um acorde e outro e resolve. Uhum. Quando você tá tocando guitarra e violão, isso é um pouco menos relevante, porque você não consegue ouvir, né, na guitarra e no violão necessariamente todas as notas que estão sendo tocadas, né? Você Uhum. ouve o acorde quase como um bloco. Mas em Uhum. música pop, que é muita corda, muito sintetizador, muito pad, é muito importante não só se o acorde é um Lá menor, mas como essas notas do Lá menor estão distribuídas e como elas vão virar um Fá maior, né? Totalmente. E, e aí isso é uma, sei lá, é uma arte um pouco refinada. E só que as pessoas estão fazendo isso meio que nos laptops das suas casas e Sim.
Esses bancos eu acho que suprem um pouco essa demanda de como você vai ter uma sessão lá de cordas tão foda quanto de algum artista pop aí que você admira e essas empresas vêm meio com isso pronto. Total. Mas ao mesmo tempo, eu acho que quem não tem o conhecimento teórico acadêmico consegue chegar em lugares muito interessantes que às vezes quem estudou tem mais dificuldade. Um misto assim de intuição pura com acaso e com se permitir fazer Sim, o errado, sabe? eu concordo. O errado, entre aspas, que errado que a gente aprende também, né? Sem querer romantizar muito essa ideia, mas eu acho que o artista intuitivo tem o seu valor e é grande. Concordo, acho que tem. É que eu acho que a gente recebe essas pessoas que acabam sendo muito excepcionais nisso, meio que depois de um processo de, sei lá, quase seleção natural, assim. É, sim, Então a gente não, total. então a gente não vê todas essas pessoas intuitivas que são péssimos, sabe? E- Desculpa, foi engraçado isso. Eu acho que tem, sei lá, bilhões de pessoas que são melodicamente intuitivas, que inventam um monte de coisa, né? Bactéria, filha da puta, micróbio do caralho. Essa música é foda. É muito foda isso, cara. E daí a gente, sei lá, você seleciona alguns poucos que realmente fazem uma música muito boa e esquece todos os outros que fazem músicas ruins. Sim, sim. Eu acho que, não sei, seria uma coisa de fazer um experimento, assim, né? De pegar 10 pessoas que claramente têm muita intuição melódica e não manjam nada, ensinar pra elas, e pegar 10 pessoas que não, que também têm intuição e não ensinar e ver depois de um ano quem tá compondo melhor, sabe? Eu suspeito que quem manja mais vai compor melhor. É, mas assim, pelo menos pra mim, uma música boa não é só como as notas se organizam. Eu gosto de ver a personalidade do artista, vulnerabilidade nas palavras, na voz, todo o universo da pessoa, Então, sabe? acho que daí a gente começa a entrar numa área numa seara, para usar um termo bem sofisticado, que, que não é música, né? Que eu acho que é um pouco aonde música, sei lá, viraria arte, vamos dizer assim. Que é, por que que uma coisa seria poética e outra não? Ou por que que uma coisa seria bonita e outra não? Uhum. Então acho que tem a ver com uma sensibilidade menos musical e mais de captar sei lá, né, no tempo que a pessoa tá compondo, o que seria uma ansiedade mais interessante para as pessoas, mais urgente, não sei, é difícil de explicar por que que uma coisa é interessante e por que que outra não. Quando, objetivamente falando, as duas atendem aos mesmos quesitos, né? Aham, total. Às vezes sei lá, às vezes é questão de que um cara tem uma cara mais legal que o outro, sabe? Às vezes é porque um cara usa uma roupa mais legal que o outro. Às vezes é uma coisa muito simples que faz você ver todo o resto sobre uma outra ótica. Talvez entraria numa questão até mais. Eu tava até conversando com o Juliano isso. Sim. Por que que certas pessoas são interessantes ou outras não, sabe? Aham, sim, sim. Saindo totalmente do aspecto musical. Por que que numa festa ou num grupo de pessoas, algumas pessoas seduzem mais outras Sim, e sim. outras não? Não é porque uma usa um método ou uma ferramenta, é algo muito intuitivo que a gente tem na nossa percepção das coisas que fazem nossa atenção gravitar em relação a certas características que a gente não consegue nem explicar. A gente só vai entender isso depois, talvez. É o X Factor. É boa. Matou, é isso aí. É uma parada que sai da seara musical. E é meio que um carisma também, né? Que tá envolvido Totalmente, em muitas coisas, né? Essa palavra também é uma boa palavra. X Factor e carisma. Mas, não sei, cara. Tá chegando a hora do programa, galera, que a gente tá
navegando no Danone, então vai ficar um pouco mais fragmentado, mais dissociativo e assim Mas, fica o programa. mas eu achei que ficou mais interessante, né? Essa é a ideia. Nesse bolo de carisma e outros fatores que compõem aquilo que acaba meio que sendo o jeito que o artista acaba sendo representado de uma forma conjunta, tem uma das paradas que é importante, mas que tá nesse bolo, que é a escolha estética, né? De como as coisas vão ser apresentadas. Além do som, além da parada estética sonora, mas existem as questões de imagem e algum jeito de demonstrar comportamentos interessantes ou, não sei, compor uma personalidade artística, né? Sim. Como é que você foi se transformando a respeito disso com o tempo, sabe? Você sempre pensou no visual, sempre pensou nas fotos, nos figurinos, ou isso foi um negócio que foi chegando depois, ou você nem pensa nisso e isso não interessa? Acho que foi chegando depois. Hoje, quando eu olho fotos de shows bem no começo, eu queria meio que ter uma máquina do tempo e dar uns toques, assim, sabe? De fazer show de camiseta, umas coisas que hoje eu não faria. Eu acho bem importante. Eu acho que, sei lá, acho que o show é uma experiência que você tem que tratar com a liturgia que a experiência merece, sabe? Bonito. Tipo, o artista tem uma função social lá rolando, assim, sabe? Cara, é uma experiência que as pessoas querem ter uma referência interessante lá pra se inspirarem, Sim. pra pensarem um pouco sobre a vida, pra pensarem sobre música, pra pensarem sobre qualquer outra coisa. Então, eu acho que se preparar pra isso, tá à altura do cargo que é fazer um show e segurar uma porra de um show, Aham. é uma responsabilidade que tem que ser correspondida. E uma das formas de fazer isso é ter uma roupa bem foda, sabe? Acho que não necessariamente é uma roupa espalhafatosa, uma roupa brilhante, mas uma roupa que represente meio que o universo que você quer transmitir para as pessoas. Eu acho que, assim, pelas minhas letras e tal, eu sempre imaginei o universo que eu imagino minhas canções é sempre essa coisa do glamouroso decadente, sabe? E eu acho que eu fui entendendo isso aos poucos, de que eu precisava um pouco incorporar esse personagem. Que não é nem um pouco o personagem, porque não é que eu tô atuando lá quando eu tô fazendo um show. Acho que no show é um momento que eu realmente sou eu mesmo. Por mais clichê que essa frase possa soar. Não é clichê, é da hora. É da hora demais. Mas eu acho que você tem que entrar um pouco nesse seu eu mais, vamos dizer, sem vergonha no sentido de não ter vergonha Sim. de expor as características que você acha interessantes. Então, no Serapicos, acho que eu fui descobrindo isso aos poucos, e quando eu tive que retirar a foto de capa do 17 Canções, que foi meio 2015, eu acho, 2016, o disco saiu em 2016. Foi quando eu realmente sentei pra bolar, assim, qual seria a roupa que eu me apresentaria nos shows a partir de agora em diante, sabe? Sim, sim. E é um trabalho super interessante, eu acho que, principalmente pra músico que normalmente que não curte essas coisas, acha essa coisa de figurino e de pensar na presença de palco meio frescura e tal. Tem sempre essas coisas meio de músico que não gosta de subir no palco, sabe? Isso você passa pra banda também, a sua intenção no palco? Sim, sim, a gente sempre conversa sobre qual a roupa que todo mundo vai estar, e na capa eu fui atrás de... Essa parte de procurar figurino é muito legal, é bem mais legal do que parece, talvez pra quem nunca tenha feito, mas você começa a abrir umas portas, assim, de se imaginar em outros cenários, e quando você vai fazer isso pra outro artista, pra outro projeto, você cria, meio que vai criando algumas personalidades que são diferentes, e
e vai se vendo em situações que é meio louco, porque, sei lá, é só uma roupa, mas uma roupa muda muito. Uhum. Roupa, maquiagem, todas essas coisas que estão embutidas nesse universo vamos dizer, da presença estética do artista, né? No Compositor Fantasma também teve como que eu ia diferenciar o Serapicos do Compositor Fantasma, e aí teve o lance da barba, o lance do óculos e o lance do figurino. E eu acho que é bem divertido essa parte. Uma coisa que eu gosto, é uma coisa que não tá fazendo show agora, dá um pouco de saudade. Essa preparação estética é um trabalho meio quase de ator, não querendo desprezar quem é ator, né? Porque eu sei que tem toda uma ciência por trás, mas de você, sei lá, colocar seu corpo meio a serviço de uma coisa maior, sabe? E como foi essa transição de Serapicos para os outros projetos? Porque por muito tempo foi só Serapicos, né? A princípio, todas as minhas músicas eram Serapicos. Até, sei lá, 2017, final de 2017. Sempre compus pensando que seria Serapicos e que eu tocaria com banda. E que algumas músicas eu cantaria, outras músicas a Vitória cantaria. Mas aos poucos eu fui meio que percebendo que eu precisava de um projeto um pouco mais flexível, um pouco mais leve, literalmente leve, assim, me livrar de pessoas que engessam o show um pouco, sabe? Cada vez mais a gente tem a necessidade de fazer shows em lugares menores, e lugares que não vão ter toda a estrutura pra fazer sabe, subir uma puta banda de rock com batera tocando alto e duas guitarras, baixo, teclado, backing vocals. Então, eu passei, sei lá, acho que quase um ano inteiro meio que pensando o que seria esse outro projeto. Não lembro em qual momento exatamente me veio o Compositor Fantasma, mas eu comecei a pensar ele um pouco também nesse sentido de fazer o show mais versátil, mas também uma outra necessidade que eu sempre tive, que era de sacar como outras pessoas cantariam minhas músicas, com eu afastado desse papel de artista-intérprete. Meio que entender um pouco qual era meu lugar como compositor mesmo. Não necessariamente dando a cara a bater como artista que vai lá e faz uma performance. Então, quando eu pensei no Compositor Fantasma, a princípio, várias músicas que eu já não tinha selecionado para Serapicos foram para o Compositor Fantasma quase que automaticamente. Comecei a compor pensando um pouco nisso já. Não teve uma mudança temática, de falar Serapicos aborda isso e Compositor Fantasma aborda isso, e eu vou definir qual música vai para cada um, baseado nesses parâmetros. Eu acho que uma coisa que eu acho que define um pouco mais o som do Compositor Fantasma é que as canções são um pouco mais simples, são um pouco mais estruturadas de uma forma mais direta, na forma do musical mesmo, entre refrão, verso e alguma outra parte. O Serapicos é mais viajado, se assemelha mais ao rock progressivo, vamos dizer assim. Eu acho que tem sempre um lance de ter uma música dentro de outra música, e essa música vira uma outra parte Total. que vai pra outra coisa nada a ver. Então as músicas do Serapicos são um pouco mais longas. E quando eu comecei a fazer o Compositor Fantasma, foi um pouco esse lance de enxutar também as composições, de ser um processo um pouco mais rápido de composição. As músicas do Serapicos levaram muito tempo para serem feitas. Não necessariamente porque eu fiquei tanto tempo compondo elas, mas porque entre eu começar a compor e lançar, passou muito tempo mesmo. Algumas músicas que estão lá no 17 Canções, que eu lancei em 2016, eu comecei a compor em 2011, assim. Então, foram 4 anos trabalhando nessas músicas, e não é que eu tava lançando outras, né? Elas foram meio que se acumulando. Então, muitas vezes, eu juntava 2 músicas em uma e ficava uma música gigantesca, o que eu achava muito legal na época. Hoje em dia, eu tenho um approach um pouco mais de compor, de fechar a música dentro dela mesma, assim, sabe?
de Uhum. todos os elementos que estão dentro de uma música terem partido de uma ideia. Que eu acho que é uma ideia um pouco mais clássica, assim, de composição, sabe? Sim. De que o verso, o refrão e a linha instrumental do baixo, a linha instrumental da guitarra, tudo isso tem uma gênese numa ideia musical bem simples. E às vezes isso é parte da letra, às vezes isso é parte da melodia, mas a música fica mais coesa, vamos dizer assim. Eu acho que o Compositor Fantasma é um pouco mais isso. Pode crer. Dá pra reparar bastante que boa parte das músicas dos Serapicos tem muitas partes Cs, né? É, sim. São músicas que tem várias mudanças. Elas começam num lugar, vão para outro e de repente aparece uma outra coisa que rola e algumas vezes Sim, volta pro tema inicial e se encerra, outras vezes vai embora, sim. né? É engraçado que geralmente é um nó otimista que rola nas canções, né? É, Tipo, e Nunca Vou Te exato. Perdoar, Ó, pode ser, tipo, cara, é uma música que, aliás, é a música favorita dos Serapicos, hein, galera? Não a favorita, mas uma das. E qual? Eu Nunca Vou Te Perdoar. Ah, sim. E, e rola isso, assim, né? Tipo, a música inteira, aquela coisa dark do centro. E aí rola, tipo, C, que é igual rola no Ingratidão Uma Merda também. De algum jeito, tipo, rola um nó da paz. É, exato. Rola o trampo que você faz no Serapicos é um. Não é sempre, claro, mas tem uma constância de uma parte C da rendição, assim, né? De fazer as É, pazes. Sim, exatamente. Pode ser da sim. rendição. Eu diria que isso vem um pouco de eu ter ouvido System of a Down, sabe? Acho Ah, que que louco. uma coisa que eu acho muito legal deles é esse lance de ser uma música absurdamente frenética e gritada e de repente quebra pra uma parte muito melódica e muito doce. Uhum, E daí volta pra uma quebradeira absurda. Então, eu sempre acho que carreguei um pouco comigo esse ideal de canção, assim, de criar um pressuposto pra música que seja massa, que vai rolando, e você conseguir subverter isso meio que abruptamente, assim, no meio da música, e daí voltar pra aquilo que era. Eh, Acho que muitas músicas do Serapicos são um pouco pautadas nisso. E Nunca Vou Te Perdoar, ela vai mais no é quase que 2 músicas, né, eu diria. É quando que uma música, deixa eu pensar num exemplo muito marcante, assim. Seria tipo uma Hey Jude, é que a Hey Jude, né, puta arrogante pra caralho, né, mas é que Hey Jude as 2 partes são good vibes, mas, de você ter uma música e ela termina e vira uma outra música. aham. Vira uma outra música que se alonga muito. Isso também é uma forma musical que eu acho bem legal, de você ter um coda que seja muito longo, que quase que você entra numa outra vibe, numa coisa meio mântrica. Eu Nunca Vou Te Perdoar vai um Uhum, pouco nisso. Ingratidão é uma merda seria mais no outro sentido, de que você abre um buraco, você tem uma música pronta, vamos dizer assim, e você abre um buraco no meio dela e coloca uma ideia musical que talvez seja o oposto daquilo, ou às vezes uma coisa que eu acho interessante de fazer é a música tem alguma ideia narrativa, assim, em termos de letra, e você abre um buraco nela que você você sai um pouco dessa narração, dessa forma estrutura narrativa que você tinha, e vai pra uma coisa um pouco mais quase que você estivesse falando uma verdade bíblica ali no meio, sabe. total. Eu acho que eu curto brincar com um pouco com essa coisa de canções tradicionais, um pouco esse estilo de música folk, que é uma música que sempre existiu. Uma letra que as pessoas cantavam já, sei lá, no século XIX, sabe. Uhum. Então, eu gosto de fazer essa, sei lá, justaposição entre esse tipo de canção e essa coisa, sei lá, mais moderna que a gente faz, que é as as músicas que a gente compõe com essa ironia, com esse sarcasmo e tal que a gente usa. A música talvez mais antiga tinha um pouco esse ar de verdade, né. Hoje em dia a gente é muito cínico, é muito irônico, a gente sabe que nada realmente importa, né. E acho que a gente coloca isso nas nossas músicas. E fazer um pouco como posso dizer? Essa justaposição disso com uma música que seria, sei lá,
quase que um hino religioso Uhum. que falaria uma verdade muito absoluta. Eu acho bem interessante. Mas e o Baba Ganoush, hein? Que porra é essa, Gabigol? Eu queria ter um depósito de músicas no Spotify. Alguma coisa que eu não precisasse fazer um marketing, eu precisasse me importar com a divulgação. Então, esse nome estava um pouco aparecendo ali. Eu achei que era um nome engraçado e legal e decidi usar só pra lançar músicas que eu eventualmente vou fazendo e não quero lançar nem como Serapicos, nem como Compositor Fantasma. Mas ele tem uma pegada mais rock and roll, né? Rock and roll egípcio, assim. Sim, um pouco. Mas eu acho que o nome sugere um pouco isso também. E aí você acaba sendo influenciado. Mas tem uma Mas, escala ali. Tem hã? uma. Mas tem umas escalas diferenciadas ali, não tem não? Então, eu acho que rola mais um. ai, Eu acho que rola mais um rock garagem anos 60, assim. Rola mesmo. Às vezes eu quero testar umas coisas de mixagem também, usar uns plugins. E como o Serapix e Compositor Fantasma já tem uma coisa esteticamente bem definida, assim, da onde eu quero chegar, Uhum. às vezes eu não quero testar isso necessariamente numa música desses projetos, sabe? Total. Então é um pouco isso. Acho que é mais um experimento de composição e produção do que uma, sei lá, uma carreira artística. Qual você gostaria que tocasse nesse momento agora? Tem alguma Vamos, sua favorita? vamos tocar uma inédita. Aí sim. Música inédita do Baba Ganoush chamada Ainda Haverá Cerveja. Eu vejo um futuro de desesperança. Me dá até pena de quem é criança. Mas ainda haverá cerveja. Ainda haverá cerveja. Todo mundo tem sede. Vai ser desastroso. Me dá um alívio. Quem é idoso, mas ainda haverá cerveja. Ainda haverá cerveja. Todo mundo tem sede. Prevê-se um futuro sem água potável. O apocalipse é inevitável. Mas ainda haverá cerveja. Ainda haverá cerveja. Todo mundo tem sede. Tem sede. Tem sede. Tem sede. Tem sede. Ainda nessa veia de composições legais, Gabriel, tem alguma música sua que você tem mais orgulho? Acho que sim. Como canção, eu acho que Eu Nunca Vou Te Perdoar. Yes, massa. Excelente. Como produção, Buscopan. Excelente.
Como letra, Lá Vem Eles, do Compositor Fantasma. Eu amo muito essa, cara. E a gente aqui Boa. no programa Ei Som tem um quadro que ainda não tem nome, que é onde o artista mostra a demo de uma música que virou outra coisa depois. Ou só uma demo mesmo. Tipo, tem alguma música sua que demorou, tipo, teve muitas versões antes de chegar na versão final? E se tiver, a gente gostaria, se for possível, de uma demo da primeira sementinha de ideia que teve, e depois a gente vai tocar a música que se transformou. Tenho, com certeza. Eu diria que Animal. a média, eu acho que é terminar uma música no que seria a versão 25, 26 da música. Caralho, pode crer. Então, acho que com certeza tem bastante. Sei lá, sabe a gravação de celular? Aham. Não, tem bastante. Primeira ideia e depois você vê aonde foi chegar a versão da música, assim, porque rola isso, né? Rola. Eu Nunca Vou Te Perdoar, eu lembro que a melodia eu fiz num daquelas salecas de piano da Unesp, Jura? juro. Que legal, velho. Provavelmente eu não vou ter essa gravação, porque vai estar em algum celular que eu não uso Mas mais. o que seria legal é, tipo, ouvir a primeira ideia, aquela coisa fresca que você nem tem letra, tá cantando em inglês cagado, assim, sabe? Tipo, só realmente Eu vou achar alguma. a semente do som. Eu vou achar alguma. Semente do som, um bom nome pra esse quadro, hein? Eu nunca vou te perdoar, mesmo que você passe os dias cuidando de mim, esteja lá no meu breve e amargo fim. Eu nunca vou te perdoar. Eu gosto tanto de você, mas algumas coisas são bem mais fortes que o amor. Lobotomize-me numa clínica, por favor. Eu gosto tanto de você. Em uma rua bem suja no centro, caminhando e desviando de mendigos a um cinema pornô. Em momentos de desconforto e solidão, meio escondido, cobre no rosto com a minha mão. Confesso, é pra lá que eu vou. Falando em semente do som, como é que funciona pra você compor? Você tem um método ou não tem método nenhum? E mais, se a sua experiência como compositor te influencia na composição. Como é que é? Caralho, dá uma saudade da porra de sentar num boteco e só virar uma copão de cerveja e foda-se, né? Dá, bicho, dá muito saudade. Tá fechando já, Val? Dá mais 5 então pra não beber na Puta. rua aí. Caralho, tá. Pode fumar dentro? fumar Pode dentro. fumar aí dentro? Pode fumar! Sobre o processo de composição, eu acho que é muito cru. É muito sentar com o violão e ficar buscando uma melodia. Sempre foi assim. Eu acho que é nesse processo que surgem as ideias mais legais. Não tem muito como racionalizar muito esse processo, sabe? Uhum. Só que eu tento ser bastante metódico a partir desse momento, a partir de ter uma ideia melódica ou alguma ideia instrumental que eu realmente acho legal, eu sempre gravo, tento sempre já gravar no computador fazendo um mini arranjo o mais rápido possível, Uhum. pra não perder um pouco a essência, vamos dizer assim, daquela sementinha. Então, eu acho que essa disciplina me ajuda bastante. De não perder as ideias, de não esquecer elas, de depois ouvir uma gravação que eu nem entendo o que tá rolando ali, uma gravação meio de celular, sabe? Sim. Às vezes você grava no celular, o celular meio que na coxa, e você só ouve o violão, depois você nem ouve a melodia, sabe?
Sim, e no fundo tá tipo um cara fazendo. Aí tu fala, Fala pô, muito, cara, Eu essa ideia tento, era muito louca. eu tento evitar um pouco isso. E acho que o único jeito de fazer isso é ser bem ágil nessa parte de trazer a música desse universo celularlesco ruim pro mundo da produção um pouquinho mais aceitável. Só que aí acho que tem meio que o outro compositor, né? Porque acho que tem o compositor mais cancioneiro, que seria esse compositor que compõe melodia e letra, que acho que seria essa pessoa mais intuitiva, assim, desse processo um pouco mais cru. E acho que a partir daí rola muita composição, que talvez a gente chamasse de produção, mas eu acho que é composição porque é realmente criar ideias, criar melodias, criar ideias de backing vocals, linha de baixo e todas essas coisas que talvez fossem chamadas de arranjo, mas quando você ouve a música final comparada com o que era essa versão do celular, acho que não dá pra desassociar a composição disso, sabe? Então, Total. aí essa parte do processo acho que é um pouco mais, como posso dizer, um pouco mais organizada, assim, um pouco de realmente focar em cada ideia e fechar exatamente como vai ser a linha e realmente ficar lá noiando um pouco, sendo um pouco meio cabeção, assim, de como exatamente eu quero que aquilo soe, sabe? Uhum. Então essa parte do compositor se confundiria um pouco com o produtor. Quando você tá produzindo, acho que mesmo outros artistas, você tá compondo um pouco, né? Você tá sempre pensando em alguma outra ideia de instrumental que realmente desse uma cara pra aquela música. Total, porque não é uma relação direta só composição, é você sentar e criar Sim, uma É. canção, né? Eu acho que assim, num sentido jurídico, legal, talvez até seja, porque é muito difícil você argumentar que uma linha de baixo absurda de uma música seja parte da composição dela, porque a composição é meio que a melodia e a letra, ponto final, né? Uhum. Mas isso é um debate um pouco polêmico, né? Porque acho que tem vários casos de acusações de plágio aí que meio que estão bem nessa linha tênue entre o que é arranjo e o que é a ideia musical pura, bruta, vai, Sim, que seria total. o compositor, né? Eu acho que, tipo, se a gente for pegar a pintura como analogia, é como se a gente clamasse por direito autoral o nosso primeiro esboço, o nosso desenho de lápis no papel. E aí você considera que a pintura de fato e a finalização do projeto com moldura inclusa não é composição, mas é composição também, porque tudo é o produto, cara. Sem aquela linha de baixo, sem aquele Sim. de blush no olho da criança lá que você pintou, não seria a mesma coisa. Então é difícil essa linha mesmo. É que eu acho que rola uma diferenciação meio entre o que é música popular e o que é música erudita, e a pintura estaria um pouco no que é a música erudita, e mesmo a literatura, né? Então, sei lá, se Beethoven usa lá um trecho de uma melodia que era folclórica, aquela. E boa parte das sinfonias são isso, né? Aquilo não deixa de ser uma composição dele. Sim. Então, essa coisa muito, muito crua, muito primordial, assim, que é a canção, ela não entra muito nesse. Só para fazer um pouco, comparar com a analogia que você fez, um pouco da pintura, né? Então, a pintura meio que é. A pintura é a composição, vamos dizer assim. Você não quer ver o esboço. Só que na música popular, esse esboço seria o que seria a obra. Porque eu acho que a melodia e a letra, elas conseguem transitar entre arranjos e produções diferentes, mantendo Aham. intacta o que é a ideia de fato, sabe? Sim, Então, você não ouve, sei lá, uma música gravada por dois artistas diferentes e acha que aquilo são duas músicas diferentes. Você entende perfeito. que é a mesma música sendo interpretada por dois artistas. É verdade, é verdade.
mas você vê um quadro pintado por dois pintores, por mais que o tema seja o mesmo, são dois quadros completamente diferentes, sabe? Não sei, difícil explicar por que que a música, a composição tem um pouco esse... Ela preserva mais, vamos dizer assim, da identidade da música, enquanto um esboço de um desenho ou esboço de uma história, sei lá, o esboço de um livro meio que não significa nada, eu acho. Uhum. Mas o esboço de uma canção é uma matéria-prima, um prato cheio, assim, para o produtor fazer um produto final. Excelente, pode crer, cara. Faz muito sentido. Acho que não sei se a gente já viveu o que a gente tá vivendo, provavelmente não, pra sacar o que tá acontecendo, sabe? E pra onde isso iria, porque talvez seja a primeira vez na história que a gente tem realmente essa possibilidade de reciclar tudo de um jeito muito fácil, sabe? Uhum. Acho que até agora as coisas eram meio difíceis de serem feitas. As coisas realmente envolviam as pessoas irem num lugar e tocarem, sabe? E agora se abriu essa porta pra... Basicamente não tem nenhum limite, mas a não ser que esse limite seja o próprio recorta e cola, sabe? Uhum. Total. É como se tudo fosse possível, mas sendo tudo possível, o que você vai fazer é copiar uma coisa que já existe. Triste, cara. É um pouco, é um pouco. Mas é meio louco isso, porque você para pra pensar, nossa, eu tenho realmente aqui à minha disposição uma estrutura que nenhum produtor musical tinha há 20 anos, 20, 30 anos. E a minha escolha meio que óbvia, assim, talvez seja fazer uma coisa muito mais, entre aspas, preguiçosa do que a que ele fazia, sabe? Uhum. Porque eu tenho tantas mais possibilidades. Logo eu faço uma coisa mais fácil. Não tô dizendo que seja totalmente descartável usar samples e reciclar as coisas e reinterpretar as coisas. Acho que tem uma nuance interessante aí que pode ser explorada, mas eu não sei se eu colocaria no mesmo patamar de alguém que realmente inventou um troço novo. Foi lá e fisicamente com o seu corpo produziu um som diferente, sabe? Gabris, você acha que tem algum artista que representa bem os anos 10? Cara, eu não sei como a gente vai ver essa época, sabe? Daqui 10, daqui 20 anos. De cabeça eu diria que o disco mais marcante dessa época talvez tenha sido aquele do Daft Punk, que é um disco muito nostálgico, né? Então, mas É um disco absurdamente nostálgico do que foi, sei lá, uma era disco. E, sei lá, eu acho um disco muito bom. Muito, é um disco certeiro, mas eu não sei daqui. se fosse, sei lá, escolher para um alienígena a progressão de décadas na Terra, se eu escolhesse Daft Punk, eu ia falar, pô, isso sou igual aos anos 70, um pouco diferente, mas mesmo assim é fazendo uma reverência. Tem algum artista que soa novo milênio, assim, que você fala, uou, Uhum. Cara, eu acho que tem esse som de cantora pop dos anos 2010, que eu acho que talvez que eu considere melhor, embora eu não seja especialista no gênero, é a Cia. concordo, eu diria isso também. Mas e o Dirty Projectors? Você não acha que eles têm um som bem fresquinho? Mas não é muito alternativo, muito de nicho, assim. É, realmente, mas acho que eles conseguiram mesclar o pop de várias décadas em uma coisa que soa inovadora, assim. Soa como quem gosta o mesmo tanto de Beatles e Beyoncé. E soa também como alguém que gosta bastante de estudar. Então ainda Uhum. tem esse detalhe da música matemática. Uhum. Eu acho que eu também colocaria, não que eu ame, mas acho que é um som bem relevante, que é esse disco da Billie Eilish. Eu acho que é um Total. eu acho que tem um lance lá que
acho que não necessariamente remete a nada de décadas passadas. É uma coisa meio freak pop que muito bem feita e que talvez indique uma direção mais minimalista e mais uma coisa feita claramente sem, instrumentistas virtuosos por trás. Sim, sim. E não sei, acho que é absurdamente bombada, né. Então, talvez eu acho que quando daqui uns 10 anos, quando a gente lembrar do que foi 2019, do que foi essa transição de década, eu acho que ela talvez seja uma pessoa que tenha bastante destaque nisso. Pode crer. Mas, acho que ela não faz uma coisa necessariamente nostálgica, nem um pouco, né. Talvez quem faça mais seja mais Lana Del Rey, uma coisa do tipo. Sim, sim. Que a impressão que eu tenho é de que existe uma construção de um personagem ao longo das músicas, principalmente do projeto Serapicos. E aí eu queria saber se de fato existe isso, se isso é intencional, se isso não existe, se isso não é uma proposta de construção de personagem nenhum, é só outra abordagem de composição. É intencional, sim. Eu acho que eu sempre tento meio que criar um universo em que habita tanto um humor meio ácido, com talvez uma ambiguidade entre se isso seria humor ou se isso seria a forma como as pessoas realmente se comportariam. Então, um pouco para debochar, ridicularizar alguns comportamentos, algumas crenças, alguns tipos de valores que as pessoas têm, e também para criar uma atmosfera um pouco instável, assim, um pouco estranha para as canções existirem. Acho que é aí que eu me sinto confortável para escrever. Eh, Acho que é aí que as músicas são naturais para mim, é ambientar elas nesses lugares. Então eu sempre tô buscando um pouco esses personagens que têm, os personagens não têm consciência desse humor que eles têm. Eu acho que Hum, eu acho que um pouco da interessante. graça do humor é que, ele não é autoconsciente, né. O engraçado talvez seja que as pessoas estejam agindo normalmente numa situação que é absurda. Realmente. Então é um pouco aí que eu gosto de criar. E acho que isso valeria tanto para o Compositor Fantasma quanto para o Serapicos, embora eu acho que o Compositor Fantasma seja um pouco mais inocente, eu acho que é um pouco menos, eh, tem um pouco menos referências a imagens violentas, Sim, a sim. Então, as canções que são feitas nesse âmbito no Serapicos são caralho, espera aí, volta. Eu queria perguntar bom, cara, já tô assim, eh ô Gabi, eu só queria perguntar assim, que tipo, porque você, Gabi, por ter tocado em assuntos polêmicos, delicados, deve ter se deparado já com críticas, né? Uhum. Eu queria saber como você enxerga esses personagens que são protagonistas de histórias com esses temas delicados, porque eu Uhum. vejo como uma extrapolação cômica de uma coisa ridícula, mas pode ser não interpretado dessa forma, né? Uhum. Eu acho que o jeito mais eficiente de ridicularizar um comportamento é meio que se colocar no lugar dele e falar no lugar da pessoa que tem aquele comportamento e acha que ele é legal ou que ele é aceitável, ou a pessoa que sofre apesar de ter aquele comportamento ou sofre porque tem aquele comportamento. Então, eu não sei, eu não acho verdadeiras músicas que
apontam o dedo. Eu sempre acho que elas são mais honestas quando eles se colocam no eu lírico, né? O letrista se coloca no eu lírico como a pessoa responsável pelo problema, ou é, e, e mesmo que isso exija às vezes descrições literais, descrições explícitas das ações. Eu sempre pauto minhas músicas muito pelas ações que acontecem, por Uhum. coisas explícitas. Eu não gosto de escrever muito com metáforas ou com simbologias. Eu gosto de escrever quase como uma cena de filme. Isso que é massa. Então, eu acho que as músicas são muito mais verdadeiras, assim, e obviamente eu nunca tô endossando os comportamentos dos personagens das músicas, porque, não sei, da minha perspectiva, eu acho que claramente é um deboche de um tipo de personalidade. Então, se essa pessoa é violenta, claramente ou é uma violência tão exagerada que é uma violência que a pessoa só consegue imaginar na cabeça dela e que ela nunca realizaria, Aham. do tipo como a pessoa se acha muito mais forte do que ela é, Uhum. e ela projeta uma violência que ela nem é capaz de realizar no mundo real, ou quando, apesar de realizar aquela violência, a pessoa não consegue se realizar emocionalmente como ela achava que iria, no sentido de que, por exemplo, a vingança não traz aquela catarse emocional de que você achou que ela ia trazer. Sim. Então, as histórias se pautam um pouco nisso, e não sei, esse é o universo que eu habito. Eu acho que é o universo que a minha imaginação vai até. É um pouco os filmes que eu gosto se passam nesse universo, e eu acho que a gente precisa saber diferenciar. E a gente sabe que o problema é que às vezes as discussões ficam muito, muito rasas em descontextualizar as coisas. Mas todo mundo sabe. Todo mundo já leu um livro na vida Uhum. e sabe que os personagens do livro não são necessariamente o que o autor pensa da vida, Sim, do sim. mundo. E então eu acho que o problema da canção é que ela é muito difícil, talvez mais difícil do que em outras artes, de se associar o criador do personagem. Uhum. Acho que as pessoas têm a ideia muito de que a canção é realmente o que o intérprete está querendo dizer. Elas não conseguem criar essa diferenciação que você criaria muito facilmente num filme. Você nunca associaria o ator ou o roteirista a um personagem misógino, a um personagem racista num filme qualquer, entendeu? Uhum. Apesar de ter também uma coisa doida que é casos do tipo Dan Stubach sendo xingado na rua na época que ele fazia aquele personagem que batia com a raquete de tênis. Sim, total. Eu não sabia que ele era xingado, mas Interpretado pela grande Helena Ranaldi, cara. Essa Grande Helena Ranaldi que fez o papel absurdo, absurdo de. presença de Anitta. Exatamente, cara. Ela era a Lúcia Helena, pra deixar claro. Lúcia Helena, uma joia. então, eu não sabia dessa do Dan Stubach. Já vi depoimentos do Dan Stubach, aliás, um abraço pro Dan. Abração, Já vi Dan. depoimento de que ele era xingado na rua nessa época. Ele era. Eu acho que, em geral, a gente, talvez como latino-americanos, a gente tem uma arte mais engajada. Ou seja, uma arte que toma mais partido, toma mais lado, tem uma posição política mais clara. Aham. Acho que é a arte que a gente define como boa, vamos dizer assim. Que no Brasil seria um certo nicho da MPB. E eu acho que talvez essa fique um pouco a nossa referência de boa arte. E acho que ela criou certos parâmetros de uma certa construção meio positiva da humanidade e do que seria uma sociedade ideal. Uhum. Uhum. E então talvez a gente não tenha se aberto tanto, ou não tenha tido a oportunidade de valorizar tanto artistas que reflitam mais sobre o lado podre da sociedade. Ou que glamorizem talvez esse lado podre, embora a glamorização não seja valorizar, seja às vezes só da vida,
dar um pouco de valor para pessoas que vivem nessas situações, né? Talvez nessa margem da sociedade. Eu não tô nem entrando em questões sociais mais profundas, estou falando de comportamentos mais extremos mesmo. Mesmo na literatura, eu estava lendo agora o Rubem Fonseca, que morreu recentemente, num livro talvez mais conhecido dele, que chama Feliz Ano Novo. E o primeiro conto é um conto absurdamente violento numa noite de Ano Novo, 3 caras que não tem muito, estão meio paradões lá no apartamento, não tem muito o que comer, eles decidem ir pra um bairro meio de bacana no Rio de Janeiro e assaltar uma galera que estava lá, só pra roubar uma grana e comer uma coisa na noite de Ano Novo, vão lá na casa, tá rolando uma festa, fazem todo mundo refém, matam 3 pessoas, um dos caras estupra uma moça, vão embora e terminam, roubam umas coisas lá e terminam celebrando no apartamento que eles estavam no começo da história. E é uma violência, assim, absurdamente seca e sem nenhum tipo de redenção, sem nenhum tipo de crítica social nessa violência. É só, assim, quase que retratando o mundo como ele é, podre como ele é, sabe? Uhum. Como a gente é capaz de cometer de fazer essas coisas. E eu acho que esse tipo de representação merece um lugar na arte, merece ser valorizado, porque mostra como a gente é como espécie. Todo mundo sabe disso, né? Todo mundo tem um momento que fala, puta merda, como o ser humano é uma espécie podre. Então acho que a gente não deveria só valorizar a arte que ressalta as características boas, positivas do ser humano, da nossa relação com a natureza, da nossa relação com as pessoas, da amizade, de todas as coisas que a gente considera positivas e que realmente são. Tem esse lado que a gente tem de um pouco explorar essa psique mais profunda, mais sombria, que é interessante, que é da onde vem, sei lá, os filmes de terror, da onde vem as histórias de assassinato que a gente se interessa tanto por, e essas pessoas que habitam esses universos não são seres humanos que a gente vai se basear os nossos comportamentos mas não significa que não sejam seres humanos que nem a gente, né? E que a gente, tendo vivenciado as circunstâncias que as pessoas vivenciaram, não agiria da mesma forma. Total, cara. Pra caralho. Assim, eu acho que todo mundo sabe ver um filme de terror e entender isso, né? Sabe ver uma história de violência e entender isso. Não achar que só porque é uma história de violência ela glamoriza a violência. Eu acho que o problema é um pouco com a canção mesmo. De como a canção necessariamente traz o que o artista pensa sobre o mundo. É difícil você criar essa desassociação. Não sei como seria possível fazer, a não ser que você entrasse total num personagem e fosse um projeto explicitamente debochando desse assunto, sabe? Eu acho que tem também um negócio que é muito forte na canção, porque ainda uma canção que fala coisas que são ditas do ponto de vista de um personagem que é totalmente condenável pela sociedade, se ela for parte de um musical ou parte de uma peça de teatro, isso é muito mais fácil de ser compreendido, né? Se você for fazer a trilha sonora de uma peça e agora é a música do vilão, aí você vai lá e fala no sentido mais tosco possível, eu gosto de matar, eu gosto de fazer o mal. Isso não vai ser interpretado como um depoimento pessoal do compositor, porque as pessoas já estão entendendo que, opa, peraí, essa aqui é a música do vilão, né? Uhum. Mas Sim. na composição, num contexto de você, vou fazer um disco aqui, parece que pede mais uma introdução para dizer, pessoal, peraí, isso aqui não é a minha opinião, eu estou criando um contexto, relação entre personagens, e essa daqui é uma das exposições, é a fala do personagem tal, né? Sim. E acho que duas questões só que eu acrescentaria aí, não sei o que vocês pensam sobre. Uma, eu acho que é que a gente tá num mundo meio que todo mundo precisa ter uma opinião sobre uma coisa
e essa opinião precisa ser meio pública, sabe? Então, é, não necessariamente as pessoas não curtem mais uma coisa meio só elas, e delas mostram pra uma pessoa meio em privado e isso fica entre elas. Eu acho que essa necessidade de ter uma opinião sobre tudo cria quase que um vício de querer necessariamente sobre qualquer assunto ou sobre qualquer obra de arte, pra gente ser mais específico, você ter um posicionamento político sobre ela, sabe? Mesmo não necessariamente você sabendo o contexto, ou você precisa ter uma opinião muito superficial e muito rápida sobre qualquer coisa. E acho que essa lógica faz as pessoas entrarem um pouco nessa, nessa obsessão de rotularem as coisas. E isso acho que prejudica um pouco essa percepção mais aguçada sobre a ironia das coisas e sobre esse tipo, ou sobre esse tipo de discurso que não necessariamente tá fazendo apologia ao que tá sendo literalmente dito ali. Sim, sim, total. E, e eu acho que a outra questão é que existem certas brigas sociais legítimas que as pessoas têm todo o direito de ter e de exigir, que elas meio que são mais importantes do que certas liberdades, vamos dizer assim, artísticas, ou certas, como eu posso dizer, certos direitos que certos artistas se atribuem de poder falar sobre o que eles quiserem. Sei lá, acho que é legítimo também. Acho que o artista tem que saber que, da mesma forma que ele tem liberdade de expressão, as pessoas também têm liberdade de expressão de meter o pau e falar que aquilo é uma bosta, ou que elas interpretam aquilo de um jeito que não necessariamente é o que ele tinha intenção de que fosse interpretado, mas a partir do momento que você lança uma parada, você não tem mais esse controle. Você tem que saber isso, você tem que ter consciência disso. Acho que daí é meio que uma decisão pessoal de se você tá disposto a esse risco, né? Não dá pra você entrar meio nesse jogo e só querer usufruir dos elogios e de achar que todo mundo vai te achar foda. E todo mundo que achar que aquilo é errado, você dizer que as pessoas não sabem interpretar. Acho que Rola você precisa isso, né? saber disso. Ô Gabi, você também no seu próprio trampo ou nas suas composições ou como um produtor de outros artistas, você está totalmente próximo de como funciona ou como tem funcionado o mercado da música de forma geral, né? Como as coisas vinham funcionando até agora, bem ou mal, elas vinham, né? Uhum. E como é que estão as suas perspectivas agora para esses próximos meses, até a longo prazo mesmo, pensando no que a pandemia pode trazer de diferenciado para nossa profissão? Eu acho que tá todo mundo um pouco perdido ainda. Tem essas coisas das lives que estão rolando bastante, que sinceramente eu ainda não vi muito a graça, mas acho que é uma frente que pode talvez criar algum sustento para os artistas que tiveram um público maior, que conseguirem colocar algum tipo de patrocínio nelas, ou algum tipo de recompensa para os fãs que virem e tal. Não sei como isso vai, se as pessoas estão gostando mesmo, ou se é só uma coisa que tá suprindo uma demanda meio momentânea de que tá todo mundo em casa e depois vai todo mundo encher o saco. Eu acho que tenho essa suspeita de que talvez meio que uma hora já deu, sabe? Agora, a receita que vinha dos shows realmente não acho que vai voltar esse ano, nem talvez ano que vem, pra boa parte dos artistas. Uhum. Não sei, eu não acho que ninguém sabe direito. Talvez seja meio que relacionar isso a um período de guerra. Não sei se durante a Segunda Guerra Mundial rolava um showzinho da hora em Berlim, sabe? Uhum. Não sei se tinha recursos, claramente não, mas se tinha clima pra isso, se tinha
demanda para esse tipo de experiência e ainda mais falando que a gente tá vivendo um período que a questão é meio a proximidade social mesmo. Eu acho que quando tiver uma vacina, essas coisas vão meio que se diluindo e vão voltando aos poucos ao normal. A questão talvez seja qual a sociedade que a gente vai ser depois disso, né? A questão dos streamings que pagam mal, mas eu sinceramente não vejo muito como poderiam pagar melhor. Pagar muito melhor a ponto dos artistas de fato se sustentarem pelos streamings, né? Como era possível em algum momento da história de você viver de venda de disco, né? Pra quem tinha sucesso, claro, mas... Então, mas o pior é que nem era muito. Se você for secar realmente as histórias, os artistas sempre saíam de gravar um álbum, artista de gravadora, né? Devendo muita grana. Sério mesmo? Sim, porque a gravadora fazia um investimento no álbum, sei lá, se o álbum custasse $100 mil, vai. Investia esse valor, pagava o disco e os artistas tinham que repagar de volta em shows Uhum. e em direitos autorais também, que hoje em dia a gente, artistas independentes, controlamos meio que 100%. Então, não era exatamente esse conto de fadas que talvez a gente imagine que fosse. Tinha muita gente envolvida aí no meio. Uhum. E acho que para um artista independente, em outra época, talvez fosse quase que impossível, porque você não tinha como... Se você não tivesse um mínimo de grana, você não tinha como distribuir seu trabalho. Só que eu acho que o problema que criou é que essa lógica dos algoritmos, por mais que a internet meio que dê essa sensação de democratizar demais o acesso e que agora todo mundo, em tese, pode ouvir qualquer som que quiser, é só clicar. O que de fato acontece é que as pessoas ouvem cada vez mais as mesmas coisas. Um pouco pela lógica do algoritmo. Então, em vez de ser um curador lá, que por mais enviesado, por mais cuzão que o cara fosse, ele ainda assim é um ser humano que queria meio que sugerir o que ele achava que era mais legal para um determinado público. Então ainda tinha ali uma certa sensibilidade para sugerir de repente uma coisa nova, uma coisa diferente, uma coisa mais arriscada. O algoritmo não trabalha zero com essa possibilidade. Ele entende muito mais rapidamente o que as pessoas gostam, o que as pessoas não gostam, o que as pessoas pulam, o que as pessoas ouvem até o final e sugere aquilo já sabendo qual vai ser um resultado certeiro. Então ele é muito mais... Ele cria um vício muito maior nas pessoas, uma preguiça maior nas pessoas de só ouvir aquilo que ela já acha bom logo de cara. Fecha total o leque, né? Em vez de aparecer uma surpresa, vai ser no que tá garantido, né? Sim, sim. Porque eu acho que a gente meio que precisa ser forçado a gostar de coisas novas. A gente, sei lá, às vezes a gente tem essa ideia meio idealizada de liberdade, de que se a gente tiver uma liberdade absoluta, a gente vai ser totalmente livre para escolher o que a gente quiser. E na verdade, quando a gente tem uma liberdade absoluta, a gente acaba sendo muito preguiçoso. Porque a gente escolhe sempre as coisas mais fáceis. Não tô também fazendo uma idealização da não liberdade, mas quantas coisas você não aprendeu a gostar porque você teve uma experiência que alguém te forçou a gostar de uma coisa, ou que alguém insistiu para que você gostasse de uma coisa, ou que você só começou a gostar de uma coisa porque você insistiu, apesar de o seu impulso inicial fosse de não vou seguir nisso. Uhum. É uma relação que a gente tinha quando a gente era moleque de ter poucos discos em casa, né? Assim, por mais que você tivesse muitos discos, não se compara a ter quase todos disponíveis, né? Ainda era um número limitado, então você passava um longo tempo ouvindo aquele mesmo disco e talvez você achasse estranho o primeiro dia, mas era o disco mais recente que você tinha, você botava de novo e começa a criar uma outra relação com um som que hoje em dia é mais descartável, né? Sim. E as pessoas ficam mais dependentes dessas playlists que não são seres humanos fazendo, são robôs do Spotify fazendo mesmo.
E não tem lá um ser humano meio que, pelo menos, fazendo algum certo tipo de controle. Controle, na verdade, para ter algum tipo de diversidade, né? Eu acho que a tendência nossa é homogeneizar tudo. Uhum. Porque isso é onde caminha a nossa segurança, a nossa preguiça, de que você vai sair para comer uma coisa, você vai naquele restaurante que você sabe que pelo menos lá vai ter o prato que você gosta, né? E às vezes você precisa de uma pessoa do lado para te sugerir uma outra coisa, para falar: ouve esse som aqui, insiste nesse som. Ninguém vai começar a ouvir uma sinfonia de Beethoven e depois de 3 minutos tá apaixonado. Você precisa se investir naquilo, você precisa passar uns meses, sabe? Você vai querer aprender como é um novo gênero de música. Se você só ficar um dia lá, você vai achar meio um saco. Você vai querer voltar pra ouvir o rock and roll que você já curte. Então, eu acho que o problema de internet, Spotify, essas coisas, é que eles criam a ideia falsa de que você. Não, a ideia, na verdade, verdadeira, de que você pode ouvir o que você quiser, e de fato você pode, se você tiver essa disciplina, mas o que acontece em larga escala é que as pessoas não têm, porque as pessoas elas não são equipadas para isso, elas não querem isso, né, ninguém acorda e fala, hoje eu vou descobrir um novo gênero musical. Não é esse É. o estado inicial de uma pessoa. As pessoas estão preocupadas em fazer, sei lá, garantir a sobrevivência dela, sabe? Eu não vejo muito como escapar disso. Acho que isso também tá acontecendo em outras indústrias, em filmes, isso é até meio bizarro, mas se você comparar qual a porcentagem que os grandes estúdios tinham de bilheteria, isso pré-pandemia, obviamente, tinham de bilheteria agora em 2020 com em 1999, sei lá. Uhum. Hoje os grandes estúdios têm mais porcentagem de bilheteria, ou seja, por mais que se democratizou absurdamente todos os meios de produção, ou seja, comprar uma câmera, produzir um filme hoje é muito mais possível hoje do que era há 30 anos, o resultado final é que as pessoas estão vendo cada vez mais os mesmos filmes. Talvez numa locadora que você entrasse lá meio crianção com seu pai, você achasse um filme com uma capa doideira e levasse pra casa. Total, é como se a gente, quando tinha 12 anos, entrasse numa locadora e a locadora fosse totalmente reconfigurada de acordo com nossos gostos, assim, né? Perfeito. Isso, Opa, Exatamente. tá chegando, o Juliano tá entrando aí, vamos mudar as prateleiras aí, porque ele assistiu muito isso e aquilo, vamos botar na prateleira só Sim, coisa relacionada, né? é o exemplo perfeito, eu acho. Não tem mais o cara sei lá, o vendedor da locadora que você pergunta qual que é melhor, esse ou esse, e provavelmente às vezes o cara já viu os dois e dá uma opinião mais humana e menos robotizada do que você vai curtir. Sim, sim. E outra coisa meio nociva que eu acho que é esse lance de ser muito fácil você mudar de uma coisa para outra, né? Então, se você começava a ouvir um disco CD ou mesmo antes um vinil e você não curtia, você tinha um certo trabalho físico para mudar para um outro disco. Exato. Hoje em dia é tão absurdamente fácil você sair de uma música que você tá achando chata pra uma música que você sabe que vai ser legal, Uhum. que o teu incentivo de permanecer naquela música, se investir um pouco mais pra ver se realmente não tem nada interessante lá, é muito baixo. Então, se você começa a ouvir uma música andando na rua e depois de 30 segundos não aconteceu porra nenhuma na música, você já vai voltar a ouvir aquele som que você acha massa. Isso acontece com qualquer pessoa, mesmo a gente que trampa com música acontece isso. Total, total. Você precisa realmente falar, eu vou ouvir uma música diferente hoje, eu vou conhecer esse artista. Imagina com quem não trampa com música e quem não necessariamente valoriza todas as nuances que tem numa produção ou numa coisa assim. Então, acho que é um caminho sem volta. O problema disso é que daí ficam essas playlists que meio que se baseiam em uniformizar as coisas desde
BPM de músicas, até tonalidades de músicas. Quando você vai lançar uma música, você tem que preencher várias coisas. Não necessariamente você tem que, mas é sugerido que você preencha. Coisas do tipo o humor da música, o BPM da música, o tom da música. Porque isso vai ajudar lá o robozão a encaixar a música em uma certa ordem de outras canções que aquela música faça mais sentido. E eu acho que cria essa lógica meio perversa de homogeneizar as coisas. Eu acho que é meio perceptível isso quando você ouve o que é o top 40 hoje e o que era o top 40 há 20 anos. Talvez pareça um papo meio de coisa de saudosista e tal, mas não é, assim, é claramente perceptível a diferença de timbragem das músicas, de BPM das músicas, de estilo de cantor, de estilo de produção. Não é nem questão de as músicas serem melhores ou não, isso pouco importa, a questão é o quão diferentes são uma música da outra, sabe? É uma música da outra. Eu acho que essa é a maior diferença. Ô, Gabi, vamos falar de novidade então. Qual que é esse seu lançamento recente aí que você acabou de botar pra galera ouvir? Então, acabei de lançar Compositor Fantasma, a música Não Sabendo Que Era Impossível, que foi cantada pelo Felipe de Paula, que é o vocalista do Zé Pereira. É um novo ciclo de canções do Compositor Fantasma 2020, músicas que eu já vinha gravando, que eu gravei ano passado. Essa é a primeira dessa leva. A ideia inicial era fazer um disco, mas o disco meio que envolvia também a ideia de fazer um show, alguns shows. Então eu acho que decidi dar um pouco mais passada nos lançamentos e lançar em singles, né, em vez de disco, para pelo menos criar uma certa regularidade de conteúdo, né? Acho que esses tempos não tem muito como você chegar com um discão pronto e, sei lá, você vai meio que morrer na praia, acho, né? Fica umas músicas escondidas ali no meio, né? E as pessoas estão ouvindo menos música, né? Eu recebi um relatório lá da Trattori que... Menos música? Menos música. Diz que 8% menos música. A explicação mais plausível é de que as pessoas ouviam muita música se transportando nos metrôs. Metrôs, ônibus, ruas e tal. Isso era boa parte do consumo musical das pessoas. Parecia que ia ser meio, sei lá, massa de lançar coisas, porque tá todo mundo em casa ouvindo, mas na real não tá ninguém ouvindo. Ou tão ouvindo menos, né? Tem uma música, Gabi, do Compositor Fantasma, Uhum. que ela faz um retrato bem cinematográfico que acaba gerando várias imagens na cabeça que o clipe complementa, mas mesmo sem o clipe já é possível, aliás é mais possível ainda, porque a mente pode ir para outros lugares que a imagem acaba consolidando, mas que é possível imaginar até outras coisas, de um desconforto total e de um estranhamento com uma situação bizarra, né? Eu queria te perguntar isso, como é que foi a composição dessa música que chama Lá Vem Eles, né? Uhum. E qual o contexto dessa música? Você não precisa quebrar a magia dela pra gente, você pode deixar todos os mistérios que você quiser no ar, mas que cada vez mais ela eu sei que é um clichê falar assim, essa obra cada vez é mais atual, mas de fato era uma relação que, quando eu ouvi a primeira vez, quando ela foi lançada, ela já trazia uma carga meio manicomial de uma situação social. Ela tá cada vez mais forte. Eu queria saber se faz sentido isso e o que você acha a respeito dessa baboseira que eu tô falando. Ouço o som distante da multidão. Veja no binóculo, eles têm tocha na mão e vem subindo o bulevar. Ouça a voz do povo, vão te pegar pra Cristo. Vai ser uma catarse dourada de sangue, dourada de sangue. Vem
pessoas, pra quem sabe contar, pros organizadores é mais de 1 milhão, dentre eles alguns amigos seus, tirando selfies, que puta vergonha, dá um toque nos caras. Essa música surgiu pensando um pouco sobre. Era 2018, né? Talvez 2017, mas a gente já estava se ambientando para os eventos que todo mundo sabe o que aconteceu. Pensando um pouco essa idealização de povo que a gente às vezes faz, um povo revolucionário, mas mais pensando no povo reacionário unido em torno de ideias absolutamente retrógradas e violentas. E eu sempre penso em como, às vezes, essa multidão tomada vai de um sentimento de catarse, de uma violência coletiva, pode meio que destruir a individualidade das pessoas. Essa música é um pouco sobre isso. E então, em vez de imaginar um povo vindo para, sei lá, subverter toda a ordem opressiva que existe na sociedade, seria um povo vindo meio que para destruir, que para criar uma certa homogeneização do que é considerado certo, seja no sentido de religião, seja no sentido de costumes. E acho que veio muito na esteira daquelas manifestações lá de 2013, que a gente começou a ir e depois virou aquela coisa bizarra para virar uma coisa do verde e amarelo, de cantar o hino nacional, e sempre tive uma certa aversão ao hino e essas coisas, essas experiências coletivas de igreja, eu sempre achei muito estranho, assim, nunca gostei, nunca achei que estava rolando uma coisa legal ali. Então, a coletividade, eu tenho certa suspeita, certo ceticismo em relação à coletividade. Eu acho que as pessoas são muito mais interessantes e mais legais e mais vulneráveis no sentido positivo da palavra, mais vulneráveis de serem mais relacionáveis num plano individual do que elas são quando elas estão num grupo que meio que dá legitimidade para elas fazerem qualquer tipo de barbárie. E essa música é um pouco nisso, assim, esse grupo de pessoas vindo e as pessoas da música que estão narrando a música falando meio que fudeu, não tem muito pra onde ir e vamos ter que sair correndo. Eu acho que isso já aconteceu muitas vezes na história de nesse limite extremo que é a música. E acho que se já aconteceu é porque pode acontecer de novo. Então, a música é um pouco isso. Talvez seja meio que como uma premonição, talvez. Não acho que a gente vai chegar a esse ponto. Mas a música é um pouco sobre isso. Vamos falar de futuro, porque o futuro é a promessa de um mundo melhor e possivelmente pior. Mas, de qualquer forma, a gente trabalha aqui com base no otimismo e a gente quer saber quais são seus planos para o futuro. A médio, curto, longo e longuíssimo prazo. Longuíssimo. A curto prazo, esse ano eu quero continuar lançando músicas, como Serapicos, Compositor Fantasma, outros projetos. Acho que eu vou manter essa agenda. Não desanimei pela pandemia, porque também consigo pelo menos manter as gravações que eu já vinha fazendo aqui. Então, nesse sentido, eu vou manter as gravações. Não, acho que pelo menos que me dá uma rotina, alguma motivação para seguir fazendo as coisas, lançar elas. É muito chato ficar com um monte de coisa guardada, que depois que passa um tempo, ela já
já perdem um pouco o sentido, já perdem a urgência. Total. Então, no curto prazo é isso. A médio prazo, eu queria voltar a fazer os shows, queria voltar a circular, a tocar, a ver pessoas, a ligar um amplificador de guitarra e tocar uma porra de uma música. Tava com um pouco de saudade. Mesmo antes da pandemia, já vinha fazendo menos isso do que já fiz em épocas passadas. Então, eu queria retomar um pouco isso. E, e também prevendo que esses trampos rendam frutos legais nos próximos anos. A longo prazo, eu não sei quando. Assim, a perspectiva ideal de a longo prazo, eu acho que continua sendo a que sempre foi, talvez meio que ainda aquela pessoa ingênua que começou a entrar no mercado musical, sei lá, 10 anos, que é de que vai rolar me manter só com os meus projetos artísticos. Já acho que é possível, acho que sei lá, uma esperança que eu tenho, mesmo sabendo que estatisticamente é improvável, mas tudo bem, acho que independentemente de rolar fazer só isso, ou ter que produzir, ter que mixar, o que são coisas bem legais, ambas as alternativas são interessantes. Então, seria, claro, todo mundo, a gente tem aquele sonho de só tocar as nossas músicas e só fazer os nossos shows lotados. E eu acho que a gente sempre vai ter um pouco essa esperança e acho que alguns momentos das nossas carreiras sempre vão fazer parecer que valeu a pena. Alguns shows, alguns lançamentos que realmente a gente vai falar: "Caralho, foi muito legal aquilo". Esses shows já rolaram e acho que vão continuar rolando. O ideal, obviamente, seria só fazer isso, né, seria a coisa mais linda do mundo. Mas, sendo irrealista como essa perspectiva, eu acho que fazer um pouco disso e produzir outros artistas que também façam isso já seria muito legal. Foda, Tá foda. tá foda pra caralho. Você usou a palavra sonho, Gabi. Qual que é o seu sonho com a música? Acho que o sonho seria não existir esse intermediário entre artista e público, que é o music business. O sonho seria que as músicas magicamente chegassem ao ouvido das pessoas. Eu acho que é quase impossível, mas existem casos muito específicos na história da música que isso acontece por milagres, por acasos muito específicos. Então, como o sonho já é uma coisa quase que utópica, eu diria que o sonho seria esse. Estamos chegando ao final aqui de mais um programa da rádio Ei Som, com o nosso convidado muito especial, Gabriel Serapicos. Obrigado, Gabriel, por ter aceitado essa empreitada aí com a gente. E tamo junto e vamos todos ouvir e reouvir essa entrevista maravilhosa. Obrigado pelo convite. Obrigado, Renato. Obrigado, Juliano. Agradeço aos ouvintes Valeu, Gabi. que prestaram atenção nesse papo. E é isso aí. Muito sucesso ao podcast. Muito sucesso ao Gabriel Serapicos.